Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Que na videoaula de hoje, nós iremos retomar o nosso assunto da videoaula passada sobre a história do nosso município, sobre a história de Itabaianinha, dando continuidade ao conteúdo do projeto Minha Terra Tem História. Itabaianinha, 106 anos de emancipação política, ou seja, 106 anos que elevou-se à categoria de cidade. Antes da gente ir para os nossos slides, eu deixo uma frase para que a gente reflita. Não há história sem povo, não há povo sem história. Então vamos para os nossos slides. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos lá, rumo ao conhecimento, rumo à viagem, o encontro com a nossa história, memória e cultura. Conhecer para preservar, preservar para conhecer. Então, nós temos aí revisão, o que nós iremos revisar, retomando, o conteúdo da videoaula passada, o processo de povoamento de Itabaianinha, quando foi fundada, por quem foi fundada, a trajetória política, filhos ilustres, valorizando os filhos de cada localidade. Aí eu trago aqui 3 imagens referentes ao nosso município. A imagem acima é a vista panorâmica da cidade, a zona urbana. As 2 imagens abaixo são imagens referentes à zona rural, que está aí a Fazenda Trindade. Possa ser que alguns de vocês conheçam. Por que eu trouxe a Fazenda Trindade? Porque para que a gente perceba que o nosso município também esteve presente o quê? A questão, não vamos adentrar neste assunto, a questão da produção açucareira com os engenhos. E que aí na imagem vocês estão vendo as ruínas do engenho da Fazenda Trindade. E que atrás vocês observem o quê? A imagem da Casa Grande. E aqui vocês estão vendo na outra imagem uma visão panorâmica da Fazenda Trindade. Aí nós vamos ver o processo de povoamento, como o nosso município surgiu, como se deu a sua fundação, quem foram os seus fundadores. Aí nós vamos aí. Segundo a sabedoria popular, o espaço territorial do atual município de Itabaianinha foi fundado no século XVIII por tropeiros, ou seja, vendedores ambulantes, que vinham da chamada Vila de Itabaiana Grande, vendendo seus produtos. E que, como eles eram vendedores, tropeiros, que vinham a cavalo, século XVIII não tinha carro, e que principalmente em mulas, por conta de quê? Que ele saiu de uma localização montanhosa, entre serras, que eu já expliquei na aula passada, que um dos pontos mais altos do nosso município se localiza em Itabaiana, que antes aí era a Vila de Itabaiana Grande, hoje a cidade de Itabaiana, que é a Serra de Itabaiana, e que esses comerciantes, eles vinham por essa localidade, mas que o destino deles, a intenção deles, era chegar à feira de Campos do Rio Real, onde hoje é a cidade de Tobias Barreto, por conta da comercialização dos seus produtos. E quando eles passavam por essa localidade, por este local, eles também comercializavam seus produtos. Então usavam esse local como ponto de descanso à sombra de um tamarindeiro, fundando algum tempo depois uma pequena povoação com casebres, casas simples, e pela necessidade das práticas religiosas, construir uma capela, que é uma igreja pequena, em devoção à Virgem da Conceição, porque século XVIII, a nossa colonização, a colonização do Brasil se dá pela questão da religião, então a presença muito forte do catolicismo. E que nessa capela resulta, na atualidade, a igreja matriz, a igreja Nossa Senhora da Conceição. As 2 imagens
faz jus ao marco inicial do nosso município, onde Itabaianinha começa a nascer, onde foram construídas os casebres, as casas simples. Claro que não eram essas casas, né? Século XVIII. Aí é o marco inicial. Nem o pé de tamarindo é o mesmo, porque se vocês observarem, a aparência de uma árvore centenária é diferente, mas que o original, o pé de tamarindo da época, por conta que próximo aí no Largo, que o Largo Francisco Martins Fontes, existia uma oficina, e acredita-se que o óleo, né, da oficina foi apodrecendo a sua raiz e o tamarindeiro cai, e para que ficasse registrado a memória, né, da fundação do nosso município, foi plantado outro. Aí vocês estão vendo a imagem acima, em décadas passadas, o marco de fundação do nosso município, e abaixo como ele está nos dias atuais, que passou por uma reforma recentemente, que foi colocado aí os fundadores do nosso município, os personagens símbolos da fundação do nosso município. Aí é o local do marco inicial, onde a nossa cidade começa a nascer enquanto povoação. Começa a ser construído as casas dos tropeiros. Claro que não são essas, viu, turma? Então vamos lá. Aí nós temos a trajetória política, né? A povoação, ela vai crescendo, ela vai progredindo, que até chegar à categoria de cidade, passou por várias transformações. A povoação foi progredindo e, por resolução do Conselho do Governo de 8 de maio de 1832, foi elevada à categoria de vila da povoação de Tomar do Jeru. Primeiro ela foi vila. Em 6 de fevereiro de 1835 foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, desmembrada, separada de Nossa Senhora dos Campos, nos dias atuais, Tobias Barreto, e em 19 de outubro de 1915 teve a sua emancipação política, a sua independência, elevou-se à categoria de cidade, vai se separar de Tomar do Jeru e eleva-se o que? A cidade. Emancipação quer dizer independência. A categoria de cidade através da lei de número 680. Eu trouxe aí para vocês a imagem da nossa bandeira, que é um dos símbolos do nosso município, que faz jus a uma homenagem às cores da bandeira do Brasil e às cores também da bandeira do nosso estado, Sergipe, e que tem dedicação e trabalho. Mas as cidades, né, sendo categoria de cidade, vai surgir o quê? Os poderes constituídos, Câmara de Vereadores, o poder legislativo, executivo e judiciário. Nós estamos vendo aí os intendentes. O que era isso, intendentes? Intendentes é o que hoje é o que? Prefeito. Que nesse período aí, os intendentes era a figura da administração pública, conhecida na atualidade como prefeito. Com a resolução de 1930, o início da era Vargas, o Brasil governado por Getúlio Vargas, essa denominação de intendente foi mudada e passou a ser o que? Chamado de prefeito. Os intendentes de nossa cidade e seu período de governo, que vocês vão ver alguns intendentes da nossa cidade. Tem alguns até que são nome de ruas, que vocês se atentem aí. Então, Henrique Franklin de Carvalho governou de 1904 a 1905. Acrécio Mendes de Souza governou de 1906 a 1907. Zacarias de Souza Silveira governou de 1908 a 1909. José Martins de Góes governou de 1910 a 1911.
Jonathan José Gonçalves, governou de 1912 a 1913. Manuel Boaventura de Oliveira. Repare que a rua que está localizada do G. Barbosa leva o seu nome, porque ele foi o que? Um intendente, que hoje é o cargo de prefeito. Manuel Boaventura de Oliveira governou dois mandatos, de 1914 a 1916, de 1920 a 1922. Antônio José do Nascimento, de 1917 a 1919. Coronel Robustiano da Silveira Góes, de 1923 a 1924. João Lima Valverde, de 1924 a 1925. Cizinando Soledade de Souza, de 1926 a 1927. José Ramos de Carvalho, de 1927 a 1928. Zacarias de Souza Silveira, de 1928 a 1929. João Antônio dos Santos, de 1929 a 1930. Francisco de Ávila Melo, de 1930 a 1932. Ananias Monte Alegre, de 1932 a 1933. Que vocês estão vendo aí alguns intendentes que hoje assumem o cargo de prefeito, que são cargo de prefeito que antes era chamado de intendente, e que eles eram indicados pelo presidente do estado. Eles eram indicados para assumir a administração do município. Era uma indicação, não era o povo que votava. Nós estamos vendo aí também, a imagem não está muito boa, porque eu peguei do livro, uma das referências do nosso município, a referência bibliográfica que eu peguei, tem várias outras, tem vários livros que falam de Itabaianinha, tem o livro Cidade dos Anões, do escritor professor Juraci Costa de Santana, e tem várias outras fontes bibliográficas que dão conta da história do nosso município. Eu peguei do livro Itabaianinha em Fatos e Fotos dos autores José Carlos Conceição, em memória, porque já é falecido, e Tairone Guimarães. Aí nós temos aí, na referência bibliográfica do livro que eu citei, está na página 19. Temos Padre Manuel Vieira dos Santos, de 1935 a 1941, o primeiro lá de cima. Aí o outro, a imagem está bem pretinha, porque também está no livro, infelizmente está assim, Emerson Batista de Souza, de 1941 a 1942, Joaquim Martins Fontes, de 1942 a 1945, Miguel Carvalho Lima, de 1946, Adevan Cavalcante Batista, de 1947, Oséias Batista Filho, 1947 a 1950, Zacarias Alves dos Santos, de 1951 a 1954, João Bispo dos Santos, de 1955 a 1958, Hildebrando Dias da Costa, 1959 a 1962, Dilson Cavalcante Batista, 1963 a 1966, foram 2 mandatos. O último mandato, 1977 a 1982. Têniso Fontes de Souza, 1967 a 1970. 2 mandatos também, de 1972 a 1976. Paulo Silveira Villanova, 1971 a 1972. Dr. José Alves da Silveira, 1983 a 1988. Oséias Cavalcante Batista, 1989 a 1992. Raimundo Lima Vieira, 1992.
porque se Oséias renuncia e Raimundo Lima Vieira assume o mandato. Manuel Elias de Santana, também 2 mandatos. 1993 a 1996, o segundo mandato. 2005 a 2008. Joaldo Lima de Carvalho, 2 mandatos. De 1997 a 2004, de 2009 a 2012. E teve também um outro mandato. Robson Cardoso Ora, 2013 a 2016. E o atual Danilo Alves Carvalho, que também está no seu segundo mandato, que ele governa de 2017 até 2020 e agora ele está no seu segundo mandato. Esses são alguns prefeitos que governaram o nosso município, a nossa cidade. Chama atenção para o padre Manuel Vieira. O padre Manuel Vieira, ele vai assumir o cargo de prefeito depois da intendência. É o primeiro prefeito que assume o cargo após a intendência e que ele vai ser eleito pelo voto indireto da Câmara de Vereadores, pelo voto indireto dos vereadores da época que vão eleger o padre Manuel Vieira. Então, após a intendência, o primeiro prefeito do nosso município foi o padre Manuel Vieira dos Santos, em 1935 a 1941. Então, nós temos aí a origem do nome de Itabaianinha. Por que esse espaço territorial, que é o município no qual moramos, tem este nome? Por sua aparência geográfica, com a chamada Vila de Itabaiana Grande, de onde os fundadores da nossa cidade Itabaianinha, os tropeiros ambulantes, eram originários, foi chamada pelos mesmos com o nome de Itabaiana Pequena, após no diminutivo Itabaianinha, por as duas localidades estarem entre serra, essa aparência geográfica. O município está entre serras, por isso recebeu o nome de Princesa das Montanhas, pelo poeta sergipano João Pereira Barreto. Mas existe uma lenda também, né? Segundo a lenda, porque até o momento não se tem nos documentos oficiais os registros da existência da baiana, por isso que está mais relacionado à lenda, que segundo a lenda, havia uma baiana junto com os tropeiros que cantava e dançava o samba de coco para alegrando os tropeiros, que os tropeiros entusiasmados, eufóricos, gritavam: Ita, baianinha fogosa, vindo daí o nome Itabaianinha. Mas até o momento não se tem nos documentos que se fala da fundação do processo de povoamento do nosso município a presença da baiana, né? Então o que se mais tem no documento é que nossa cidade tem este nome por uma homenagem dos tropeiros, os fundadores, a sua terra natal, por estar em uma localização geográfica também entre serras, por aparência geográfica, com a vila de Itabaiana Grande. Eles colocaram primeiro no diminutivo Itabaiana Pequena, após colocar o nome primeiro Itabaiana Pequena, após no diminutivo Itabaianinha. Nós vamos ver filhos ilustres. Nós vimos que todos os moradores de uma cidade são filhos ilustres, porque a história de um lugar é feita por todos os seus moradores. São sujeitos históricos porque fazem história. Como eu tinha falado na frase inicial, não há história sem povo, não há povo sem história. Mas existe o que se destaca por algum feito de importância para a comunidade. Se destaca por alguma coisa que fez, que são chamados filhos ilustres. Então, nós temos aí Olímpio de Souza Campos. Quem foi Olímpio Campos?
né? Nasceu aqui no nosso município, no Engenho Periquito. Que o Engenho Periquito é onde hoje está localizado no chamado Cipó Branco. Possa ser que algum de vocês conheça, no povoado, próximo ao povoado Dispensa. Então, Olímpio Souza Campos nasceu no Engenho Periquito, no município de Itabaianinha, em 25 de junho de 1853. Ele se destaca o quê? Ele era um padre, ele era um religioso, um sacerdote, e que vai se destacar também na vida política de Sergipe. Se alguém for estudar a política de Sergipe no século passado, século XIX, vai estudar sobre a atuação de Olímpio Campos, que foi um líder político de Sergipe, não é? Ele é o que foi senador, deputado provincial, porque na época os estados, o que hoje se recebe a denominação de estado, era chamado de província, só vai se receber o nome de estado após a proclamação da República. Foi deputado federal, senador e ocupou o cargo de presidente do estado de Sergipe, o que hoje é o cargo de governador. Então nós temos aí Raimunda Andrelina de Jesus, abaixo, que vocês viram que Raimunda Andrelina de Jesus, ela vai compor o hino do nosso município, né? É autora do hino, foi professora, é compositora, compôs várias músicas e ainda está compondo, escrevendo várias músicas. Ela reside na cidade de Estância, mas é filha de Itabaianinha. Foi professora da escola Osés Cavalcante Batista, foi professora e atuou como diretora da Escola Municipal Passos Portos e assim por diante. Trouxemos também aí a imagem da artesã Ném do povoado Poxica, que se destaca em produzir, em transformar a argila, o barro em utensílio. Que ela está até a imagem lá fazendo, uma artesã, que o artesanato com barro está presente também nas atividades econômicas do nosso município, que é a chamada louça morena, assim chamada por Cecília Meireles, a poetisa, que se encanta por esta cor avermelhada do barro, depois de cozido, que vai para o forno. E que nem, assim conhecida, que a artesã que reside no povoado Poxica, o nome dela é Valdice Alves Guimarães. Ficou conhecida por expor sua arte, por expor suas peças em várias feiras culturais do Brasil. É conhecida internacionalmente, até fora do Brasil. Então eu trouxe esses 3, mas sabemos que existem muitos outros filhos ilustres, que vocês vão fazer aí nos trabalhos que os meus colegas professores vão passar para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de investigar, de pesquisar, de ser historiadores e divulgar para nós outros filhos ilustres. Nós temos aí alguns filhos ilustres que eu trouxe. Eu trouxe aí mais outros para que a gente reforçando aí. Eu trouxe aí o Mestre Orlando, né, que tem uma praça, aquela praça que está localizada, o hospital, no bairro Conveniência, Praça Orlando Ferreira Alves. Ele vai se destacar por quê? Porque ele era ferreiro e que também ele se destaca na posição de quê? De mecânico. O mecânico mais solicitado da cidade em décadas passadas. Resolvia qualquer problema, motor, suspensão, feixe de mola, forças de pneu. Em alguns casos, chegava até a fabricar peças para solucionar o problema. Orlando Ferreira Alves nasceu em 29 de outubro de 1915. Filho de Itabaianinha, e faleceu, né, em 3 de agosto de 1979. Ocupou o cargo por um homem bem relacionado, de muitos amigos,
que o mestre Orlando, como era conhecido, foi eleito vereador em 2 legislaturas. A primeira foi de 1º de setembro de 1971 a 31 de dezembro de 1972, na gestão do prefeito Paulo Villanova. A segunda foi de 31 de janeiro de 1973 a 31 de dezembro de 1976, na gestão do prefeito Têncio Fontes de Souza. Eu trouxe também aí chamado Quita Balaio. Quem foi? Ele vendia jornais em décadas passadas, já é falecido, né? Ele vendia jornais de porta em porta e ele também atuava como despertador. As pessoas iriam viajar no trem, né? Bem cedinho na madrugada, eles saíam para chamar as pessoas nas suas residências. Era conhecido como Quita Balaio, ele era um anão, e que seu nome era como Euclides Macedo de Oliveira. Ele residia na Rua Nova, que hoje é o que? Avenida José Genésio de Góes, e fabricava também brinquedos, como carros de brinquedos. Então eu trouxe esses, mas existem vários outros, né? Filhos ilustres, porque se destacavam em algum feito para a comunidade, que precisa a gente conhecer. Esses também, né? Eu trouxe também aí Guilherme de Souza Campos, que se destaca em quê? Guilherme de Souza Campos, ele vai se destacar também no cenário político de Sergipe e do Brasil. Guilherme de Souza Campos era irmão de Olímpio Campos. Nasceu em 10 de fevereiro de 1850 e morreu em 3 de outubro de 1923, em Aracaju. Foi magistrado quer dizer juiz de direito, político, enquanto político foi senador, ocupou também o cargo de presidente de Sergipe por 2 períodos, de 24 de outubro de 1905 a 10 de agosto de 1906, e de 28 de agosto de 1906 a 24 de outubro de 1906. Que eu não vou falar mais nada não, que eu deixo aí a curiosidade de vocês, para que pesquisem mais sobre Guilherme de Souza Campos. Lembrem aí que tem um bairro na nossa cidade que leva o seu nome. Eu trouxe Maria Silveira Bispo, conhecida como a professora Leni. Já que nós estamos no mês de outubro, eu trouxe aí a imagem dela para, em nome dela, com a sua imagem, homenagear todos os meus colegas de profissão, os professores. Ela contribuiu muito na questão da educação do município de Itabaianinha. Muitos foram seus alunos. Vocês até podem perguntar, né? Atuou, né? Ela ensinou na Escola Estadual Monsenhor Olímpio Campos, na Escola Osés Cavalcante Batista. Ela teve até o cargo de vice-diretora e era professora também. E atuou numa escola paroquial Vigário Hortêncio. E que faço a homenagem pela sua contribuição na educação. Maria Silveira Bispo, professora Leni. E trago também na atuação da música do nosso município, o maestro Abílio Pereira Leite, que eu deixo também para que vocês pesquisem. Quem foi o maestro Abílio Pereira Leite? Não vou dar a informação, só estou dizendo que ele foi um maestro. Ele se destaca na música, filho do da nossa cidade, nasceu no nosso município, se destaca na arte da música, foi maestro. Hoje existe uma banda com seu nome em sua homenagem, que é a Filarmônica Maestro Abílio Pereira Leite, que está sob que é o maestro Gilmar. Então eu trouxe esses personagens como filhos ilustres, mas tem vários outros que vocês aí estão pesquisando, estão buscando. Tem muitos ainda no anonimato.
Muitos são conhecidos, mas muito ainda precisam ser divulgados, precisam ser conhecidos. Embora que eu reforço, todos os moradores desta cidade são filhos ilustres, porque a história é feita por todos. Mas tem alguns que se destacam, tem algum feito que fez de importância para a sua comunidade. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E vamos conhecer para preservar, preservar para conhecer. Itabaianinha, 106 anos de emancipação política, que tem muito a que ser construído, e essa construção, né, as próximas páginas da história são vocês, alunos, que estão fazendo e que irão fazer. Tchau, alunos. Tchau, turma. Até o nosso próximo encontro.